Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube. Na verdade, é um talk show cultural que aborda temas do Santos Futebol Clube, a sua história, seus grandes ídolos, um legado para as novas gerações. E hoje nós temos um programa mais do que especial, eu diria especialíssimo. Apesar de vocês hoje notarem a falta do Roberto Terpilauskas, essa falta vai ser fruto de uma grande surpresa que nós vamos trazer a toda a torcida, a toda a nação santista. E hoje nós vamos homenagear o Rei Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. E a gente não pode deixar de falar daqueles que geraram o nosso ídolo eterno, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então, essa homenagem desse programa será todo referente à vida do Pelé, e nós tínhamos que fazer uma referência da filiação do Pelé, que é o João Ramos do Nascimento, né, para constar na história desse programa, o chamado Dondinho, famoso na Vila Belmiro e por toda a nação santista, e a dona Celeste Arantes do Nascimento, a sua mãe. Então, o casal que nos deu essa felicidade de ter um grande ídolo nacional e mundial, o nosso grande Pelé. E para participar hoje deste programa, nós vamos trazer dois ídolos eternos do Santos. Homens fabulosos que estiveram junto com o nosso rei no gramado, tocando bola no gramado, na vida social, na vida privada, participando dessa relação, da vivência com o Rei Pelé. Então, eu apresento Manuel Maria, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Manuel Maria? Tudo bem, é uma satisfação muito grande, é um orgulho, né? Estar aqui junto com o meu companheiro, meu irmão Edu, e tem tudo a ver, porque o Edu, quem trouxe o Edu para o Santos foi o Pelé, né? Então, tem muito, se o Pelé não trouxesse ele para o Santos, alguém pegaria ele e levava para o São Paulo, Palmeiras, mas ele veio para o Santos. E eu tive a felicidade de ser amigo dele, amigo também assim, bem próximo, né? Então eu acho que esse programa vai ser muito legal. Perfeito. Edu, muito prazer, obrigado pela sua presença, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimentar aqui a toda a nação santista e parabenizá-lo, né, por essa iniciativa, por essa grande ideia, né, de homenagear o maior de todos, né, ao qual nós tivemos, como o Manel falou, tivemos a honra, o privilégio de jogar ao lado dele durante vários anos, né. Então, nada melhor do que estar aqui para falar do nosso querido Rei Pelé. E para falar do Pelé, Manuel Maria, Edu, nós vamos apresentar um vídeo que foi desenvolvido pelo Roberto Terpilauskas, que vai sintetizar uma parte da grande história do nosso ídolo. Então eu gostaria de pedir à equipe técnica que pudesse estar apresentando o nosso vídeo e vamos assisti-lo e depois comentamos.
Então, Edu, esse vídeo foi em homenagem ao Pelé, que nós fizemos assim com muita simplicidade, mas com grande coração, que para trazer, inclusive para nós, um sentimento, né? Então, eu gostaria até que você pudesse estar falando aí do seu grande amigo Pelé, né? Eu acho que todas as homenagens que foram feitas a ele, eu ainda acho pouco, pelo que ele representou, não só para o futebol brasileiro, futebol mundial e para muitas outras pessoas. Eu ainda digo mais, ainda mais aos jogadores africanos, os negros africanos, porque quando nós viajávamos por lá, ele dizia, vocês podem. E hoje nós vemos aí o futebol mundial com muitos negros se destacando em várias seleções mundiais. Na verdade, quase a maioria, né, dos grandes times, os grandes times europeus e outras partes do mundo, então, tem esse protagonismo. Exatamente, isso graças a ele, né, que nós com aquele nosso time praticamente desbravamos o mundo, né? Sem dúvida. Então abrimos muitas portas para que esse pessoal pudesse progredir na vida. Então eu acho que tudo que falar sobre o Pelé ainda é muito pouco. Sim. Porque ele é uma pessoa simpática, maravilhosa, um humor espetacular e uma simplicidade ímpar. Perfeito. Um homem que saiu de Três Corações, Minas Gerais, nascido em 1940, né? Manuel Maria, o que você diria desse seu grande amigo Pelé, desse início de programa? Bom, o Edu já falou tudo, né? O Pelé foi tudo isso. Ele a gente busca alguma coisa para a gente entender o Pelé, o que é o Pelé. Mas é muito difícil. O Rivelino tem uma frase que ele fala, Deus foi maravilhoso com o Pelé. Ele fala, Deus foi bom comigo. Mas o Pelé reunia tudo de melhor que cada jogador. Por exemplo, um cara cabeceava bem, o Pelé cabeceava bem. O cara chutava com o pé esquerdo, o Pelé chutava. E todos os fundamentos o Pelé tinha para ele, Deus colocou nele. Perfeito. É impressionante, então não adianta você buscar. Você vai buscar 10 caras e não dá o Pelé. Impressionante. Então ele foi tudo aquilo que inimaginável que ele foi. E depois era um homem bondoso, era um homem bom. Quantas pessoas ele formou, quantas pessoas. Eu não posso nem enumerá-los, porque são bastante pessoas que ele ajudou a se formar. Ele pagou ou ele conseguiu bolsa de estudo. Ele foi muito generoso, ele foi muito humano, ele foi muito gente, cara. Esse cara foi... Eu sou suspeito para falar. O Edu também. A gente se emociona, mas é porque ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Eu sou grato ao Pelé, sou grato ao meu amigo. A Deus primeiro, me colocou na minha vida. Assim como colocou outros amigos, o Edu, o Clodoaldo, Lima, Abel. Mas o Pelé é impressionante. Eu sou grato a Deus primeiro e depois a ele. Puxa, que cara, que deve ter, que ele reine, que ele vibre, que ele tenha luz, a mesma luz que ele teve na Terra. Ele vai ser feliz lá e vai estar sendo feliz. Eu creio nisso. Nós não temos a menor dúvida, Manuel Maria. Isso é fato, concordo com você e comungo com você desse seu pensamento. Também tem essa forma de pensar, né, Edu? Eu acho que esse vídeo que nós passamos, eu sei que causou uma certa emoção em vocês, né? E não poderia ser diferente. E também da mesma forma com o público, que tem essa emoção contida, tanto aqueles que viram o Pelé jogar, né? Que foram testemunhas da história e viram o Pelé jogar, quanto as novas gerações, que esse programa tem um objetivo de trazer um legado, como vocês sabem, né? Para as novas gerações estarem revivendo essa história e jamais esquecer daquele que foi o protagonista do futebol nacional e mundial, né? Então esse sentimento, Edu, que eu
apreciei aqui nos dois, pessoalmente, né? Que às vezes a televisão, a pessoa assistindo em sua residência não consegue absorver o sentimento que a gente sente aqui daqueles que a gente convida para falar sobre o Pelé, né? Certo. E você conviveu muito com o Pelé, né, Edu? Você teve uma relação extra-campo também muito grande com o Pelé, né? Eu devo tudo praticamente à família dele, né? A irmã dele, que era amiga da minha irmã, né? E que através dela é que chegou até o Pelé o pedido da minha irmã, né? Qual é o nome da sua irmã? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Então, ela perguntou, a irmã do Pelé perguntou, né? Depois ele perguntou para se tinha mais alguém na família que jogava, né? Porque meus 2 irmãos mais velhos jogavam, infelizmente falecidos. E ela falou que tinha um garoto lá, que eu estava na época com 13 para 14 anos, e ele falou, pede para o teu pai levá-lo lá no Santos, que eu apresento para ele fazer um período lá de experiência, né? De testes, né? Sim. E foi tudo isso que aconteceu. Então eu sou muito grato a ele, a família, e como ele é de Bauru, a minha família é de Jaú, então já era um laço. Meu pai também jogou futebol, entendeu? Como era o nome então, do seu pai? Raul. Raul, né? Raul, jogou também no Raul interior. Jogou no 15 de Jaú, inclusive. 15 de Jaú. E era ponta esquerda, né? Era ponta esquerda? Ponta esquerda também. Poxa vida. Então, mas o apelido dele era General mesmo, que era o negócio da bola lá, General, e ficou General. Então, uma família bem unida, entendeu? Entendi. Então, Isso falar foi sobre o rei é brincadeira. Foi uma conjunção de fatores que estava no destino de vocês que não imaginaria, né, que isso poderia acontecer. Já estava escrito, né, Edu? Exatamente. O Papai do Céu já tinha escrito tudo. Então, quando eu cheguei aqui, de repente, ele me falou uma frase que eu jamais vou me esquecer, que ele falou, não é porque o Pelé, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi ele dizer o Pelé, porque ele nunca falou isso. Então ele disse assim, não é porque é o Pelé que está te trazendo que você vai ficar no Santos. Tem que apresentar alguma coisa. Eu falei, chamou a responsabilidade. Chamou, eu falei, não, deixa comigo. Porque eu quero. Dá bola pro homem. O que eu mais queria era jogar. Chamou a responsabilidade e falou, deixa comigo que eu bato a bola. É isso mesmo, Ana Maria? É isso mesmo. Eu acho que a estreia profissional do Pelé naquele jogo com o Corinthians e Santo André. Vocês têm alguma coisa para falar sobre aquele momento que o Pelé... Foi 7-1, né? Mas nós não estávamos aqui ainda. Vocês não estavam aqui ainda. Mas esse jogo vocês não têm nem nada de memória sobre esse jogo. Não. Mas foi um placar elástico, né? Foi 7-1. Eu, por exemplo, li a respeito e, por coincidência, agora, teve um rapaz agora aí no Santos, no último jogo do Santos na Vila, que veio perguntar, mas foi mesmo em Santo André contra o Corinthians que o Pelé fez o primeiro gol dele na carreira? Aí eu digo, eu não posso lhe responder com firmeza porque eu não estava, né? Não estava lá, não estava lá, testemunha mas eu li viva. a respeito e tal. Entendi. Não é testemunha viva da história, né? Mas o Pelé, como a gente viu, tem realmente uma história fantástica. Eu vou pedir a vocês licença para a gente fazer um breve intervalo e voltamos já já. O Plano Santa Saúde tem uma novidade: o pronto atendimento adulto 24 horas em Santos, em localização privilegiada na Avenida Conselheiro Nébias, 748. O pronto atendimento foi planejado para oferecer uma experiência humanizada e exclusiva com clínica geral, ortopedia, odontologia, além de uma estrutura completa. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender cada vez melhor. Plano Santa Saúde, cada vez mais perto, cuidando de você.
Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube, abordando e fazendo uma homenagem ao Rei Pelé, nosso ídolo eterno. E temos que dar algumas informações interessantes. Nós estamos no mês de outubro, né? Manuel Maria, Edu. E no dia 23 próximo é uma data em que o Pelé sempre comemorou seu aniversário, né? 84 anos. 84 anos. E o que vocês tiverem alguns momentos comemorando aniversário com o Pelé? Em que momento teve? Datas comemorativas? Como é que isso acontecia? Aconteceu dentro do clube algumas vezes ou era mais extra-clube? Como é que é essa... Não, dentro do clube, né, não coincidiu, pelo menos conosco, né? Eu não lembro, mas fora o último aniversário dele, eu estava presente, eu e o meu filho André. A gente foi lá, poucas pessoas, ele já não estava... Mas foi um dia que ele estava feliz. Foi muito bom, eu lembro, o André tem até foto. A gente já sabia, né? Porque ele estava... Esse negócio, essa doença é incrível, né? O importante é o momento vivido, a felicidade, né? Essa congratulação entre os amigos, é isso que fica, né? Não, então, mas nós não tínhamos, assim, tanta comemoração, porque a gente jogava tanto, viajava tanto, que às vezes até passava despercebido. Porque, veja bem, nós saíamos, Mané tá aí para confirmar, nós saíamos 3 vezes ao ano. Nós saíamos em janeiro, terminava o Campeonato Paulista em junho, em julho saíamos novamente, terminava o Campeonato Brasileiro, nós saíamos novamente, chegávamos quase próximo ao Natal. Entendeu? Então era uma loucura. O volume de jogos era muito intenso. Era uma loucura. Então, comemorávamos às vezes, né? Para cantar os parabéns e tal, mas nunca foi uma coisa assim, sabe? Legal da gente sentar, as famílias e tudo. Porque o trabalho era intenso, né? Era intenso. E para comemorar esse aniversário do Pelé, no dia 23, eu vou convidar toda a nação santista para poder, junto conosco, convidar aqui o Edu, convidar o Manuel Maria, todos os jogadores do Santos do passado e do presente, toda a nação santista, porque nós vamos exibir no YouTube, no nosso canal do YouTube, do projeto É Santos Futebol Clube, uma trilogia sobre o Pelé, né? Então é a trilogia do Rei. É o título que vai passar nos dias 23, 24 e 25 de outubro, né? Então, neste mês, no YouTube, vamos estar apresentando essa trilogia do Rei, né? Que é linda, lindíssima. Eu não vou nem dar uma dica, surpresa, né? Eu quero que a surpresa prevaleça quando vocês assistirem isso no YouTube. Quer dizer, isso, sem dúvida alguma, vai ser enviado para o Brasil inteiro, né? E até fora do Brasil, para outros países que têm acompanhado o nosso programa. Legal. Tá? Essa homenagem tem que ser de caráter mundial, né? Não tem, porque o Pelé era um homem do mundo. Do mundo, é verdade. Não tem como fazer uma homenagem apenas em Santos, né? Imagina, o Pelé tem que ser homenageado no mundo inteiro. Então, nosso objetivo é exatamente esse, jamais e colaborar com todas as redes de televisão, com toda a imprensa, para manter essa história viva. Com certeza. Né? E nossa contribuição vai ser através deste programa e do YouTube, para toda a nação santista e para todos aqueles que amam o futebol, que vê no esporte algo que possa trazer benefício para toda a sociedade, né? Isso é de fundamental importância. Então, eu gostaria muito que todos acompanhassem e não se esqueça, @SantosFC1 no canal do YouTube. Está aqui na tarja, aqui embaixo da tela do programa que você está assistindo. Você vai acompanhar para comemorar o aniversário do Pelé, dia 23, 24 e 25 de outubro, nesse endereço do YouTube que está à sua disposição. Não é? Quando a gente fala do Pelé, a gente fica emocionado, né? E não tem como evitar. Então a gente
é natural que as pessoas, né? Manuel Maria, eu gostaria que você também trouxesse mais algumas impressões suas no campo de futebol, né? No campo de futebol. Quando você estava no gramado com o Pelé, aquela sintonia, aquela relação que você sempre sabe descrever muito bem, né? Parece que um pensava e o outro já agia, era automático, né? Olha, jogar com o Pelé, né, era fácil e difícil, né, Edu? Era fácil e difícil. Fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque ele era gênio. E difícil é entender, né? Acompanhar o raciocínio dele. Não era fácil, não. Mas era muito prazeroso. E a gente se sentia... Porque ele era o nosso rei. Nós todos sentíamos isso. E que não que a gente dependesse dele, não. Sim. Mas a maior parte era dele. A gente esperava dele, né, Edu? A gente esperava dele. E com o tempo a gente ia soltando e também fazia a nossa jogada. Mas no início, a menina ficava olhando para ele. Olhando para ver o que ele fazia. Depois eu comecei a tentar fazer a minha jogada também. E do outro lado, né? E isso acabou sendo uma sincronia, né? Como vocês conseguiam isso de forma, parecia mágica, né, Edu? Então, porque a facilidade, né, como o Mané falou, né? E ele também nos deixava à vontade. Ele nunca reclamou. Sim. Por exemplo, que nós éramos ponteiros, né? Então, tem que driblar. Sim. E nós éramos dribladores, e às vezes nem sempre as coisas saíam como a gente desejava, né? O adversário também está ali para se defender, né? Claro. Então, às vezes roubava a bola e tal, mas de repente, quando nós passávamos, nós já sabíamos que ele estava lá esperando. Então, era o cruzamento perfeito, que ele, nossa, se consagrou muitas vezes, né? Sim. E nos consagrava também, porque se tivesse como hoje, né, assistência, assim, nós éramos os assistentes natos, né? Sim. Então, Não, mas quando vocês cruzavam a bola para o Pelé na área, é impressionante o impulso que o Pelé tinha, né? A capacidade que ele tinha quando para cabecear a bola. A impulsão dele era incrível. E o posicionamento, né? Ele sabia. A bola vinha daqui, ele estava do outro lado esperando, ele já sabia. Então ele tomava um pouquinho de distância, dava 2 passinhos e subia e passava Passava em cima dos caras. Não tinha jeito. Agora, naquela época, por exemplo, ponta, você vai no fundo e dá para trás. No fundo dá para trás. Entendeu? Agora tinha alguns que a gente fazia gol também. O Edu ia para dentro, e o pai fazia gol. Na toa que ele fez 198 gols no Santos. Eu ia comentar isso, porque eu vi ele fazer muitos gols. Isso. É verdade. Mas essa sincronização parecia que um lia a mente do outro, né? Uma coisa que... Por exemplo, eu quando pegava a bola na esquerda, então eu tinha o costume de ir bailando, né, na frente do lateral, mas sempre olhando lá, né? Então ele às vezes gritava, né? Fui! E quando ele gritava fui, ele fazia isso aqui e voltava. Então a gente já jogava aquela bola assim, ele já pegava de frente. Aquela testada dele de olho aberto. Nossa, não tinha como. Não tinha como, né? Era gol na certa. Era gol na certa. E outra coisa, né, que falam, né, o rei, às vezes querem fazer comparações e tal. Mas, poxa, ele foi o rei, é o rei do futebol de boca a boca. Não tinha essa mídia que tem hoje. Sim. O pessoal que o elegeram foi que jogaram contra, que viram o que ele fazia. Nós viajamos o mundo todo para ele. O mundo todo. Sim. Não só os que jogavam contra também, é evidente, porque reconheciam o fato ali no campo, né? Mas a população, de uma forma geral, que assistia, né? Porque quando você ficava assistindo o Pelé jogar, você ficava quase paralisado. Porque basta você ver uma foto, você já tem a noção do impulso que o Pelé tinha a capacidade de fazer para cabecear uma bola. Claro.
Então, era uma coisa incrível, não era uma coisa normal, né? Não era um fato normal. E às vezes ele nem cabeceava pro gol, ele ajeitava para os companheiros. Ele também servia, né? Servia, opa. E é como o Mané falou, né? Você fez a pergunta, né, se era fácil jogar ao lado dele. Fácil era. Tinha que acompanhar o raciocínio dele, né? Que era 1000 anos-luz, né? Sim. Então... Não, eu fico imaginando, porque eu tive a honra, mas eu era muito pequeno, eu sempre falo isso, né? Conheci o Pelé, era pequenininho. Ele morava naquele prédio no Canal 3, no Agulhas Negras. E aí um dia eu estava indo para a praia com meu pai, já falecido, e aí meu pai falou, olha o Pelé estava saindo. Mas eu era garoto, né? Eu todo tímido, eu fiquei paralisado na frente do Pelé, não conseguia falar nada. Entendeu? Então, essa imagem ficou gravada para sempre na minha cabeça. Eu fiquei quando eu o conheci. Então. Fui apertar a mão dele, parecia uma raquete de tênis a mão dele. E forte, né? Então parece que ficar paralisado diante do Pelé não fui só eu. Tanto o Edu quanto o Manuel Maria também ficaram. Então, pessoal, tem muita coisa ainda por vir e nós vamos encerrar esse programa e vamos continuar no próximo programa contando e homenageando a história do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então, eu me despeço nesse momento do Manuel Maria e do Edu e continuamos no próximo programa. Um grande abraço e até breve.